Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Eu sou o Marcos e estou aqui com o Ricardo Marcoá. Obrigado, Marcos. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje o nosso bate-papo vai ser em operações de câmbio. E para isso, temos um especialista nessa área. Bem difícil, uma área bem difícil. Temos um especialista aqui. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, boa tarde. Meu nome é Marco França, eu sou fundador e diretor da Mafra Banking e quero agradecer aqui a CPA Prime Contabilidade pelo convite. Estou aqui aberto aqui para as questões que vocês nos trouxeram. Primeiramente, desculpe a apresentação, né? É Marco, né? Não é Marcos. Marco. Estou acostumado com Marcos aqui do lado. Falei Marcos, né? É que meu nome é Marco Antônio. Marco Antônio. Isso. Ah, tá. Nome composto. Eles costumam tirar um pouco do essa, né? No nome composto. Já vai ganhar um presente logo de entrada aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Olha aí. Espero que goste. Pô, muito Você obrigado. tá com o copinho aí de plástico? Olha aí. Tá vendo? Pode modificar. Já posso estrear ele? Pode. Com certeza, com certeza. Ele é térmico e tem um abridor ainda. Olha, que legal. Muito bom. Excelente. É só puxar a tampa aí que Isso aí, já ó, pode tá. colocar uma aguinha aí. Já ficar à vou estrear ele vontade. agora. Já vou estrear aqui, ó. Que bom, que bom. Vamos lá, doutor. Vamos começar um bate-papo, entender um pouquinho quem é o Marco, qual é a história, o que você tem para trazer para quem assiste a gente, porque o que a gente tem feito aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, é trazer um pouco de histórias de sucesso. Tá? Pessoas que podem mostrar para todos que nos assistem, para os nossos clientes, que quando você batalha, quando você se dedica para alguma coisa, a conquista vem. Tá? Okay. E eu conheço você, a gente já bateu bastante papo, eu sei que você pode mostrar essa conquista. A gente tem trazido pessoas que a gente vê que traz conquista na vida. Obrigado. Tá? Uma pergunta que a gente sempre faz para todos que vêm, né, aqui nessa mesa qual foi o seu sonho de infância? Quando você era criança, o que você pensava em ser da vida? Assim, vou mexer com câmbio. Eu duvido. Não era. Desculpa, duvido, mas vai saber, né? Vai saber se não tinha o pai que fazia e ele falou, eu quero ser igual ao meu pai, igual a mãe, sei lá, alguma coisa assim do gênero, né? Então... Bom, a minha origem é humilde, simples, né? Meu pai tem origem judaica e minha mãe, né, brasileira como eu, né? Mas eu tinha um sonho. Era um dia ser empresário, ser dono de uma companhia, dono de uma empresa, né? Como eu ainda não herdei nada do meu pai, então tudo que eu tenho na minha vida foi por trabalho. Então tudo tem seu tempo, né? Mas era isso que eu queria ser. Eu queria ter um negócio para empregar pessoas. Eu via empresas, falei, poxa, eu quero ser dono um dia de uma empresa, né? Por que não? Né? Então esse era meu sonho, assim, jovem, né? Como carreira em si. Desenvolver uma carreira, ter uma boa formação técnica para um dia ter um negócio. Ser empresário. Ser empresário, exatamente. E antes da Mafra, o que você trabalhou? Bom, eu trabalhei 30 anos no mercado bancário, né? Eu entrei como trainee, né? Eu me formei na Unicamp e depois eu fui ser trainee de um banco e sempre trabalhei no segmento de middle e de corporate, né? Que é médias e grandes empresas, né? O que eu fazia dentro desses bancos? Eu era gerente, um executivo de contas, um gerente de banco. Né? Só que a única diferença de um gerente de varejo é que eu cuidava de médias e grandes companhias, que o mercado chama de middle e de corporate. Então, esse link já mostra que eu já trabalho com câmbio desde os anos 90, quando eu comecei a minha carreira bancária. Né? Então, eu tive já contato com câmbio como gerente de contas de médias e grandes empresas, né? Além disso, eu sempre vendia produtos bancários como capital de giro, empréstimos, investimentos também, né? Tudo que compõe as metas de um gerente de banco hoje no mercado corporativo, né? E você se formou em quê? Em tecnologia. Na verdade, eu fiz 2 faculdades de tecnologia. Eu fiz obras e solos e depois
Agora, no ano passado, eu me formei em tecnologia em gastronomia, que não tem nada a ver com finanças. Rapaz, pelo amor de Deus. Mas eu sou um amante aí da gastronomia e eu acabei me formando no ano passado também em tecnologia em gastronomia. Entendi. É que como foi funcionário de banco, eu imaginei economia, administração, alguma coisa. Pois é. Eu tinha certeza que ia dar administração. Eu tinha certeza, Mas assim, sabe? Mas os bancos acabam, se você for avaliar o perfil hoje de gerentes de banco, que era meu segmento, né? Os bancos contratam muito profissionais de exatas, né? Então, tem muito engenheiro, tem muito tecnólogos na área bancária, né? Que tem profissões que geralmente administração, contabilidade, né? Profissões que tenham facilidade ali com números, né? Com cálculo, né? Porque é isso que, na verdade, quem trabalha com dinheiro, né? Como vocês sabem, a gente precisa, principalmente em relação a operações de crédito, operações de câmbio, né? A gente precisa ter responsabilidade, vamos dizer assim, em cálculo, para que a gente não faça nada errado em operações e não prejudique o cliente, né? E o banco. O gerente de banco sofre, né? Sofre. Um peso, responsabilidade. Metas, né? Metas todo mês. Metas, né? Eu falo que é uma profissão de alta performance. Se você... Um gerente de banco que não performa há 3 meses, ele, infelizmente, ele está fora. Né? Ele está fora do game. Então, por isso que quando você olha o meu currículo, você vai ver que eu trabalhei em vários bancos, né? Eu trabalhei em bancos como o Sudameris, que não existe mais, né? Hoje está dentro ali do Santander, né? Dentro da massa de bancos que o Santander comprou no Brasil. Eu trabalhei no Safra por bastante tempo, foi o banco que eu trabalhei mais tempo. Né? Trabalhei no Banco Fibra, que foi meu último banco, no Citi, no Banco Orinvest, no Banco HSBC, né? Em todos esses bancos, sempre no segmento aí de middle, de corporate, exceto no Orinvest, que eu trabalhei especificamente com câmbio. Né? Aí lá eu fui comercial de câmbio. Entendi. Você comentou que queria ser empresário desde criança, né? Mas em que momento, de repente, teve essa mudança de chave? Porque você estava trabalhando em banco, estava indo bem... De repente você poderia olhar e falar assim, eu não preciso sair do banco, estou estavelmente, provavelmente, tranquilo em relação ao trabalho, conseguindo executar bem, mas o que mudou essa chave para você montar a Mafra? Então, se você olhar o CNPJ da Mafra, ele é de 2004. Ele é antigo. Mas eu sempre deixei ela como um plano B, essa é a verdade. Porque eu era um gerente de banco, mas eu sabia que, como eu falei agora anteriormente, a vida de um gerente de banco ela é instável. Né? Eu falo, a gente tem sempre um ditado um pouco popular dentro do meio aí de gerente de banco, que é assim, um dia você pode ir dormir príncipe e acorda sapo. Porque a mudança... na vida profissional de um gerente de banco, ela é muito drástica, porque no dia seguinte você pode participar de uma reunião e você não está ali num determinado pilar das metas, não pode estar batendo e você está fora do game, e você acha que está bem. Né? Então, a vida de um gerente de banco é essa, né? E trabalhar... Eu tenho muitos amigos ainda no segmento, né? E tenho bastante contato ainda com esse segmento, e sei do sofrimento ainda deles, né? É considerada essa profissão de gerente de banco, ela é considerada junto com aqueles profissionais que ficam monitorando voo, como é que chama? Que trabalham em aeroportos. Ela é considerada uma das maiores profissões de pessoas que cometem suicídio. Tamanha é a pressão de performar que tem dentro de um banco, de um gerente de banco, né? Ele é um número. Né? Literalmente, um gerente de banco é um número. Ele tem que caminhar, ele só tem uma coisa para fazer ali: trazer resultado para a instituição financeira e não perder dinheiro. Né? Então, ele tem que trazer receita e não perder dinheiro, não tratar bem o dinheiro do banqueiro, né? Emprestar corretamente, fazer toda a lição de casa, visitar o cliente, né? Conhecer os sócios da empresa, para que ele produza um bom relatório de crédito, entregue as metas e não perca o dinheiro do banqueiro.
Então, conciliar isso tudo com uma meta bastante agressiva, se esse profissional não tiver uma condição psicológica, principalmente de aceitação, de saber o valor dele próprio, infelizmente eu tenho muitos colegas que saem até com depressão desse segmento. Então, por isso que eu sempre deixei, né, a Masfra não operacional, sempre mantive ela pronta ali para dar esse upgrade, né? Eu sabia que uma hora eu tinha que sair desse modelo para entrar nesse modelo que eu estou hoje, que é de me tornar empresário, né? Construir um negócio do zero, né? E, né, com ética, com valores desde o início, né? Para que esse negócio cresça e substitua a renda que eu tinha de forma rápida, e eu consiga empregar pessoas, né? Que é o que eu falei para vocês no início. Ter uma empresa de valor, para que eu entregue, para que essa empresa tenha baixa rotatividade de funcionários, que as pessoas gostem, associe meu nome com ética, né, com respeito, não maltratar, né, funcionários. Uma empresa precisa ter metas, mas eu não preciso machucar ninguém psicologicamente para extrair as metas dos funcionários, né? Porque o banco provavelmente, assim, a meta, cada ano que passa, a meta é aquela assim, inalcançável, né? São maiores. Uma coisa totalmente agressiva. Eu não estou falando que todos os bancos têm esse tipo de profissional, né? E todos são assim. A maior parte, infelizmente, é assim. Mas eu trabalhei com profissionais, com executivos, com diretores que têm ética, que têm respeito, né? Lógico que senão eu teria ficado 30 anos nisso, né? Hoje eu estaria doente, por exemplo, ter saído antes por algum outro motivo. Mas infelizmente, esse é um problema ainda do setor bancário, talvez brasileiro, não sei se mundial, mas isso especificamente brasileiro, porque eu falo por conta própria, porque eu já trabalhei em bancos brasileiros e bancos estrangeiros aqui, e todos, na sua maioria, aí, infelizmente, levam metas agressivas para as áreas comerciais, né? E quando que você virou a chave? Pedir demissão do banco e vou... Na verdade, eu ia virar a chave em 2019. No final de 2019, quando eu saí de um banco, eu pedi demissão desse banco para estruturar a Masfra, né? De fato, estruturar um escritório mesmo e começar o escritório de correspondente cambial, que é o que a Masfra faz como foco principal. Só que aí, em 2020, no começo de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, eu cancelei locação de sala, voltei para o mercado bancário, trabalhei até 2022 em banco e saí do Banco Fibra, né, que é do grupo CSN, saí em julho de 2022 e em setembro de 2022 a gente, de fato, realiza a primeira operação de câmbio na Masfra. Então, esse é o cronograma da minha carreira e da primeira operação da Masfra, né? A Masfra tem como principal foco, né, operações cambiais, né, eu sou tecnicamente homologado pelo Banco Central e por bancos brasileiros e estrangeiros para realizar o trabalho que a gente faz. A gente tem literalmente uma mesa de câmbio onde a gente cota operações diretamente aos clientes. Para isso eu uso um sistema bancário, né? Eu tenho um contrato com uma instituição financeira homologada e autorizada pelo Bacen para realizar operações de câmbio. Então, eu sou um contratado, a minha empresa é contratada por esse banco e assim eu realizo as operações de câmbio, né? Quem permite isso é a legislação 4.935 do Bacen, que permite, né, as operações de correspondentes cambiais no Brasil, né? Mas o que seria correspondente? Né? Porque assim, muitas vezes as pessoas estão ouvindo. Sim. Peraí, mas o que é o correspondente bancário, né? Quem ele é? O que ele pode fazer, Sim. né? Correspondente bancário, cambial, literalmente é um intermediário entre uma instituição financeira que pode fechar câmbio ou emprestar dinheiro ou fazer operações bancárias e o cliente. Então essa legislação, essa regra da CVM, que é a 4.935, ela permite a ação de correspondentes bancários que são intermediários entre o cliente e uma instituição financeira. Então, o que eu faço? Eu vendo literalmente
o que esse banco faz diretamente com o cliente dele. Só que eu faço a venda sendo um intermediário. Né? Como correspondente, eu não posso realizar operações de câmbio diretamente no meu CNPJ porque o Bacen não me permite isso. Eu não sou uma instituição financeira. Eu sou uma empresa que é um correspondente, ou seja, um intermediário entre o banco e o cliente. Né? Aonde está o diferencial de ser um correspondente? Como um correspondente, na sua maior parte das vezes, é uma empresa menor, eu consigo fazer um envelopamento desse atendimento, eu dando preço melhor para as operações cambiais e dando principalmente agilidade. Né? Eu entrego o Swift em até 30 minutos após a liquidação de um contrato de câmbio. Isso está no meu site. Né? E entrego de verdade, porque nós temos uma tecnologia que avisa, né, as pessoas que trabalham na Mafra que aquele contrato foi liquidado, eu faço o download do Swift e envio para o financeiro, para o dono da companhia. Acaba tendo tempo, né, de mão de obra para poder fazer esse tipo de configuração, né, de cuidar do zelo do cliente. Né? E o cliente, o que a gente percebe, Marcos? Nesse mercado, né, de câmbio, existe uma ausência de informação e de conhecimento, não só do cliente, mas também dos profissionais que trabalham em banco, do gerente de banco, que é o que eu fiz isso 30 anos. Um gerente de banco, a meta principal dele é emprestar dinheiro. Se ele não emprestar dinheiro, ele vai ser demitido. Ele não é demitido se ele não fizer câmbio. Mas se ele não emprestar dinheiro, ele não é demitido. Então, ele acaba se aperfeiçoando mais na parte dos produtos ativos, que a gente chama. Capital de giro, trade finance na família toda, Finimp, ACC, 4131, né? Desconto de títulos. É isso que um gerente de banco literalmente vende. E vende bem. Porque dá mais, né, rentabilidade. Né? Dá mais rentabilidade. Né? Só que eu sempre chamo a atenção que alguns bancos já se atentaram a isso. Né? O crédito, ele tem risco de crédito. Lembra? Se o cliente não pagar, né, isso vai para a massa falida do banco. Sim. Isso vai para prejuízo. Né? Isso vai para isso dá efeito balanço para um banco. Mas o câmbio, eu não tenho risco de crédito. Eu tenho risco porque eu trabalho com o recurso do cliente. Eu só recebo em nome dele ou eu pago em nome dele. Eu uso o dinheiro que é do cliente. Então eu não tenho literalmente risco de crédito. Eu tenho risco operacional de performance das cambiais, de uma entrega de uma declaração de importação, de uma DUI, se eu faço uma exportação antecipada, ou de uma declaração de DI, se eu faço uma operação de importação antecipada. Então eu tenho que acompanhar a performance desses documentos, dessas cambiais, até eu baixar o contrato no Banco Central quando o cliente me entrega a DI ou a DUI. A DI é a declaração de importação, que é a fase final de uma importação, e a DUI é a declaração única de exportação, que é a fase final de um exportador, quando ele literalmente embarca a mercadoria e vai para o navio. Quando a mercadoria está embarcada, a aduana dele já pode emitir a DUI. Veja só, então o meu risco ele é operacional. E eu tenho um segundo risco, que é compliance. Eu não posso fazer operações irregulares, operações que eu tenha dúvida de caráter, origem do recurso. Né? Então é isso que envolve. O que traz risco para um negócio como o meu, como o da Mafra aqui? Eu abri uma conta errada, e a gente abriu um cliente que eu não consigo identificar a origem dos recursos dele, se eu abro uma conta com documentação falsa. Isso, principalmente depois do advento da Lava Jato, as regras do setor cambial, elas ficaram mais rígidas. E câmbio, eu falo sempre para os meus comerciais, câmbio prende. Né? E a gente tem que assinar o Conheça o Seu Cliente. Qualquer empresa que a gente abra relacionamento, eu tenho que assinar o Conheça o Seu Cliente. Ou seja, eu sou responsável por aquela informação que eu estou imputando dentro do sistema financeiro brasileiro. Visita, né, o cliente para poder a gente faz questão de conhecer o dono da companhia, olhar chão de fábrica, ver se o produto de fato tá ali, existe, se ele está fabricando, se ele está recebendo a embalagem com o produto dentro. Então, isso tudo tem uma responsabilidade que a gente precisa ter.
para que a gente nunca coloque uma operação no sistema financeiro que não vá se performar. Então, o nosso risco, voltando só para finalizar, o nosso risco não é de crédito, ele é operacional. Né? Performance de documentos e nunca se envolver em operações de câmbio que você não tenha certeza da origem dessa operação. Né? Então essas são as responsabilidades que a gente precisa ter, né? Para quem trabalha com câmbio. Né? Então, na verdade, o empresário que tem algo que está trazendo produto da China, que é o mais comum hoje. Sim. Então, ele traz produto da China. Ele tem o despachante e mais a empresa que faz o câmbio. É isso? Ele tem o despachante. A gente sempre fala, toda operação de câmbio, ela nasce do empresário, de quem está importando ou quem está exportando. Ele nasce primeiro tendo uma reunião com o agente de aduana dele, um agente aduaneiro, um despachante aduaneiro, né? Porque é esse profissional de aduana que vai fazer a finalização, lembra? A declaração de importação ou a declaração única de exportação. Né? A declaração de importação na Receita e a DUI no sistema Siscomex. Então, depois que ele arredondou isso com o agente de aduana dele, aí ele vai para a contratação da operação. Ele vai contratar alguma instituição financeira, que pode ser um banco, pode ser uma fintech de câmbio, pode ser uma corretora de câmbio, alguém que tem autorização no Bacen para fazer a operação de câmbio. Né? E aí ele vai lá e contrata a operação de câmbio dele. Né? Para sim ele estar respaldado, o cliente precisa estar respaldado para que a operação dele seja realizada com êxito. Por quê? Porque toda entrada e saída de recursos precisam passar pelo Banco Central do Brasil. Né? Então, dentro de uma operação de câmbio, principalmente quando for câmbio financeiro, até agora eu falei de importação e exportação, mas tem o câmbio financeiro, que são as pessoas físicas, que são empresas que pagam ou recebem serviços, né, do exterior. Nós enquadramos isso como câmbio financeiro. Aí tem IOF, pode ter imposto de renda, ou seja, você tem que fazer um enquadramento, inclusive, fiscal da operação. Né? E, então, existe ali uma grande responsabilidade para fazer esse enquadramento. A gente sempre faz isso em parceria com o back-office bancário. Né? A gente faz a nossa avaliação e depois faz o double-checking junto com o back-office bancário para ver se está enquadrado corretamente, e aí sim a gente sobe a operação. Né? Mas respondendo assim, voltando para responder a tua pergunta, Ricardo, é isso. Esse é o caminho. Primeiro, o importador ou exportador, se houver produto físico, importação ou exportação, ele procure um bom agente de aduana. Depois de arredondada toda a situação, como ele vai declarar a importação ou a exportação dele, aí ele contrata um banco, uma fintech ou uma corretora para fazer o fechamento de câmbio dele. Entendi. Aí que entra você. Aí que entra a Mafra. Né? A Mafra, a nossa solução ela é bancária, então difere um pouco do modelo de corretora, né? Porque o modelo de corretora, todo mundo sabe que tem volumetria, tem limite de volumetria, né? De $300 mil. Então, como eu uso tesouraria bancária, a Mafra não tem limitação em volumetria. Então, eu até fiz essa pergunta esses dias. Estava perguntando sobre isso. Então, assim, se um cliente precisar operar $10 milhões, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar o balanço, o faturamento dele e aprovar o limite técnico de câmbio. Se o balanço e o faturamento dele conversarem e tiver condição contábil para essa operação, né, para essa volumetria, ele pode operar a capacidade técnica dele. Sempre falando, o dinheiro é dele. Né? Mas eu não posso fechar uma operação de $1 milhão para uma padaria que fatura R$150 mil. Mas eu posso fechar uma operação de $1 milhão para uma empresa que fatura 50 milhões por mês. Faz sentido. Né? Então, o que a gente vai ter que sempre entender? Capacidade técnica de pagamento ou de recebimento. Por que ele está recebendo do exterior $10 milhões? Né? Câmbio é uma história que tem que ter começo, meio e fim. O que o Banco Central quer entender? Quais os documentos que amparam a sua operação? Se esses documentos fizerem sentido, pode fazer a operação. Eu não posso receber uma operação de uma padaria
de 5 milhões de dólares, se a padaria fatura 200 mil. Né? Agora, eu posso receber uma operação de 5 milhões de dólares para uma empresa que fatura 100 milhões por ano, fatura 50 milhões por ano, ou que eu tenho uma explicação razoável. Né? Uma pessoa física, por exemplo, pode receber uma doação, né? Ela pode ser herdeira. Né? Por que uma pessoa física, por que uma pessoa que recebe 5 mil reais por mês, que trabalha numa empresa comum por aí, que recebe 5 mil reais por mês, por que ela receberia 1 milhão de reais por mês? Tem que ter uma história. Pode ser uma doação, pode ser uma herança. Para isso existem documentos que precisam estar, né, serem fiéis ali, né? E existe toda a história, que você falou, tudo tem uma história. Isso. De repente a pessoa abriu uma empresa e pode começar a faturar de repente da noite pro dia. Ótimo. Uma prestação de serviço ou alguma coisa do gênero, né? Aí o que a gente precisa fazer? Não conheço o seu cliente, eu vou contar essa história. Esse fulano trabalha na minha empresa, ele ganha 5 mil reais, mas ele está desenvolvendo um plano B e agora ele tem uma empresa que está faturando em comércio online X valores. Pronto, eu contei uma história, eu tenho uma justificativa daquela entrada de valores. Porque isso é muito passivo, né? De repente Você pode falar assim, achei uma mina de ouro lá fora, fui lá, fiz um serviço lá, um puta de um serviço, e vou ganhar 500 mil reais. Não posso? Posso. Pode. Ué, é um direito de cada um. Só que ele tem que pautar isso com informação, né? Com informação e com documentação. Eu tenho que anexar, ainda chamamos isso no câmbio, a gente chama isso de case. Toda operação de câmbio tem que ter um case. Né? Esse case ele ampara os documentos e toda a história daquela operação. Né? E se isso não fizer sentido, essa operação ela pode ser devolvida pelo back-office, ela pode ser devolvida por não estar condicionado. Então, para que isso não aconteça, a gente já faz esse filtro lá na Másfera, para que quando chegue na tesouraria, na hora do tesoureiro pagar, aquilo já esteja feito, realizado. Então, a gente já faz, como a gente já tem uma experiência de câmbio, né? Eu tenho um sócio que tem experiência de compliance, que foi CFO de grandes companhias aqui em São Paulo e ele é especialista em compliance. Então, a gente sempre faz esse trabalho antes. Então a Máscara tem uma boa reputação com os nossos parceiros financeiros exatamente porque a gente faz esse trabalho de compliance e a gente não sobe a operação errada. Porque a gente... Dela bastante. Exatamente. Mas vamos supor que isso aconteça. Também é possível corrigir depois, porque talvez ficou faltando um documento ou outro, e você justificar isso posteriormente, ou não? Assim, existe até a operação que pode ser realizada com pendência, né? Mas uma pendência que não seja, vamos dizer assim, crucial para o entendimento da operação, né? Se esse documento que estiver faltando na documentação, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes você recebeu um recurso, né, nesse exercício e ainda você não declarou no teu imposto de renda. Né? Você recebeu uma herança aqui e você tem 100 mil reais ali que você gostaria de mandar para fora numa conta. Todo mundo pode ter uma conta no exterior, desde que declare. Precisa, né? Desde que declare. Eu não posso ter uma conta no exterior que eu não informe no meu imposto de renda. Se eu informar no imposto de renda, tá ótimo. O Banco Central tá ali, tá? A Receita, os órgãos competentes estão informados ali. Né? E aí, naquela entrada de exercício, você ainda não computou no teu imposto de renda, você vai fazer na próxima declaração. E só que você quer fazer a operação de câmbio agora. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que documentar e me certificar. Você vai fazer um e-mail e vai passar, Marco, eu me responsabilizo que no próximo exercício eu vou informar no meu imposto de renda a entrada, esse recebimento, que é por ordem de uma herança, e eu estou enviando esse recurso também, informar também no imposto de renda a saída do recurso. Então ele tem que informar a entrada e a saída. Se ele fizer isso, a Máscara se exime da responsabilidade, né, e a responsabilidade fica com ele. E, olha, tá aqui, ó, eu vou informar a instituição financeira e, por consequência, o Bacen, que você recebeu por esse motivo e que você está enviando por uma conta sua no exterior, que já está declarada. Ponto. Posso fazer a operação de câmbio dele.
Por que não, né? Por que não? Então, assim, são pendências que você vai usar e você vai se documentar, né? E vai usar vamos dizer assim, um crivo aí para entender que risco eu estou Assumindo, né, com essa E situação. lembrando que o risco é do cliente, né? E o meu risco é de não me documentar suficientemente. Por isso que a gente tem que se documentar. Corresponsável, né? Exatamente. E a Mafra, o que faz mais fora as operações de câmbio? A gente tem a Mafra, nós desenvolvemos duas atividades. A principal é o câmbio, né? Nós somos correspondentes cambiais, como eu falei. Então a gente faz operações de câmbio para pessoa jurídica, pessoa física, câmbio futuro também. Na nossa mesa a gente pode cotar câmbio futuro. O que é o câmbio futuro? Uma pessoa que tenha hoje um compromisso, uma empresa que tem um compromisso de uma invoice para pagar uma invoice daqui 40 dias. E como vocês sabem, o mundo está cheio de variáveis de risco. Crise no Mar Vermelho, crise internamente, né, nos Estados Unidos, no Texas, você tem a questão da Ucrânia mal resolvida, a questão de Israel, ingredientes novos entrando a cada momento ali, que pode mudar o dólar ou o euro a qualquer momento. Então, essa operação eu dou uma previsibilidade de caixa para a empresa. Nós chamamos isso de câmbio futuro. Na verdade, é um câmbio pronto, fechamento de câmbio que eu já origino o contrato, só que com uma data futura. Tá? Além disso, então, além do câmbio em si, a nossa equipe, assim como eu, como trabalhei muito tempo no mercado com isso, a gente também estrutura operações de crédito para os nossos clientes. Para isso, a gente mandata uma operação, a gente tem um modelo de mandato que a gente envia para o nosso cliente. Nosso cliente, depois de uma visita técnica, esse cliente expõe a necessidade dele. Né? Vamos supor, eu preciso de um capital de giro de 10 milhões de reais em 48 meses com um ano de carência. Então, eu vou atrás, depois que o cliente assina esse mandato e me autoriza a receber o kit banco e informar meus parceiros bancários sobre esse cliente, então eu vou captar essa operação para ele no mercado. Nossa equipe vai lá e vai desenvolver até aprovar o limite que esse cliente precisa. O que é aprovar? O valor, a garantia, o prazo e a taxa. Cliente concordando com esses pilares, aí sim ele nos paga. Então a gente recebe só um FII de sucesso na estruturação da operação. Então, por que a gente resolveu trabalhar também com essa atividade? Porque a gente sabe que o profissional que autoriza a entrada do nosso produto dentro da empresa dele, né, seja o diretor financeiro ou o dono da companhia, é o mesmo profissional, é a mesma pessoa que vai estruturar, vai captar empréstimos, vai captar caixa no mercado para a empresa. Então, essas duas atividades, elas se conciliam, elas vamos dizer assim, criam ali um namoro com o cliente a médio e longo prazo, né? Onde a gente auxilia empresas que às vezes estão em dificuldade financeira, né, que já usaram todos os limites bancários de fundos e que às vezes não sabem para onde correr, não sabem para onde buscar um novo crédito, desenvolver uma nova relação no sistema financeiro, né? Então a gente hoje tem por volta de 12 bancos, né, que são ligados aí por parcerias, alguns nós somos correspondentes e temos fundos também, né? Então às vezes o mercado de fundos ficou bastante interessante, né, porque todo mundo sabe que a maior parte das operações em fundos não tem IOF. Então, são operações que às vezes costumam ser até mais baratas que as convencionais em banco, né? Por questões que quando você anualiza a despesa de IOF numa operação de crédito, ela fica pesada para o empresário, né? Então a gente tem parceiros em fundos que são ágeis, né? E que tem um apetite de crédito, às vezes até melhor que o bancário, né? Isso é bacana. Nós temos um portfólio muito grande aí de empresários, principalmente indústria. Sim. Essas empresas, eles precisam justificar o porquê estão precisando do crédito ou não? Eu estou precisando para capital de giro, ou para comprar uma máquina, ou para... Sim.
Eles precisam justificar. Tem que contar a Sim. historinha, né? Sim. Vou aumentar minha Toda, processo fabril. Exatamente, e é isso mesmo, Ricardo. Toda operação de crédito precisa ter uma justificativa, né? O diretor de crédito de um fundo, de um banco, precisa saber para onde está indo o recurso, né? Para que finalidade, né? Se está entrando na atividade, né? Vão Você vai distribuir comprar um iate, né? Comprar um iate, né? Com certeza, se tipo, houver essa resposta, o crédito é recusado, mas a área de crédito de fundos e bancos sempre querem descobrir a origem, não, o destino do recurso, né? Porque, principalmente quando o crédito, como eu trabalhei sempre com crédito nesses bancos, uma das coisas que um bom analista de crédito vai fazer é a projeção de fluxo de caixa. Né? Tem a projeção com operação e sem operação. A projeção com operação ajuda a empresa? Né? Então, isso, quando você está no comitê, isso justifica o crédito. Né? Agora, se aquela operação, né, não só onerar a empresa e aquela operação não tiver capacidade, se o cliente não tiver capacidade financeira para pagamento, né, obviamente. Ou seja, vai não ser adianta o resultado. cliente chegar e falar assim, eu quero dinheiro e não mostrar um balanço e falar assim, olha, a sua empresa faz sentido. Porque as pessoas não dão muito valor para balanço. A gente é contador, a gente sabe muito bem. Ninguém dá muito valor. Mas nessas horas ele começa assim, mas e o meu balanço? Não, seu balanço, gente, se você fizer uma análise do balanço, ele vai falar o que você pode ou não pode fazer na sua empresa. Exatamente. Se você consegue pagar ou não. E esse ponto é importante, Marcos. Às vezes a gente se depara com muitas empresas que estão se tornando middle, ou seja, empresas que faturam abaixo de 30 milhões. Então, a gente tem identificado muitas empresas abaixo de 30 milhões que estão com dificuldade financeira, mas às vezes tem um pouquinho de formalidade, que é coisa comum do empresário brasileiro. Nós sabemos disso. Então, às vezes, o balanço não está expressando literalmente a realidade dele. E eu sempre falo, imposto, desde que ele esteja bem enquadrado na sua atividade, ele tem que ser pago. Nós temos um sócio que ele precisa ser pago, que é o governo. Se você fugir dele, você vai perder essa guerra. Né? Então, assim, eu sempre falo, quer crescer, paga imposto, porque isso vai estar no teu balanço, você vai conseguir alcançar, porque se você coloca todo o teu faturamento no balanço, você vai alcançar rapidamente os créditos de middle, de corporate. Porque eu já visitei empresa que a empresa fatura no gerencial 5 milhões, mas você vai olhar o balanço dele e fatura 1 milhão e 800. E depois do problemão que dá. Fiscalmente, né? Pois é. O problema é que ele quer pegar o dinheiro de 5 milhões. Exatamente. O apetite de crédito dele é para uma empresa de 5. Né? E aí, esses dias eu falei para um empresário, falei, poxa, reveja isso. Porque você está crescendo muito e você precisa profissionalizar a tua empresa. Você precisa trazer tudo para dentro de casa e reconhecer tudo que precisa reconhecer. Como você vai fazer isso? Aí é um exercício que o escritório de contabilidade dele, com ele, vai ter que trazer porque senão não joga pra gente, não, porque o problema é que o cliente não quer. A gente vive falando, eu sou bem. Acho que o Ricardo talvez já ouviu isso aí, eu sempre falo para todo mundo assim: olha, o Brasil, apesar de que todo mundo imagina, ele tem mudado. Principalmente questão de legislação, fiscalização. Então, se as empresas não começarem a mudar essa cultura de parar de querer só sonegar, de não faturar ali no documento a realidade ou aquilo que mostra quem é a empresa, lá na frente isso pode ser um problema muito grande. Exatamente. Porque lá na frente... Se o fisco pega, ele vai voltar 5 anos. Pois é. E, Marcos, essa questão da informalidade reflete no câmbio também. Porque como é que eu aprovo o limite técnico de câmbio? Um balanço dele. Se o balanço dele não expressa a realidade, eu só vou aprovar o que está ali no balanço, o que ele está reconhecendo. Eu não posso aprovar um limite técnico de câmbio. Lembra que eu falei? O que sustenta um limite técnico é a capacidade financeira, é o tamanho dele. É a receita que ele tá mostrando ali, né? Então ele precisa, às vezes ele fatura muito mais que aquilo e quer limite técnico. Às vezes você quer ver uma empresa totalmente dependente de importação. Eu conheço empresa que 100% do que ele vende é importado.
100%. Ele não vende um parafuso do estoque dele se não for importado. E aí, como é que ele vai conseguir limite técnico de câmbio? Existe um sistema do Banco Central que ele é equivalente. Quando a gente está lá no banco, a gente enxerga a dívida dos clientes, das pessoas jurídicas, dá para enxergar também da pessoa física. Nós chamamos isso de risco CIS-Bacen. É um sistema que os bancos são autorizados, um funcionário entra lá e ele puxa literalmente toda a dívida bancária que ele tem no mercado. Ali eu vejo se ele tem dívida vencida, o fluxo daquela dívida, quanto está até 180 dias, quanto está acima de 360. Eu entendo, quando a gente analisa crédito de uma empresa, eu enxergo no Bacen e vejo se ele está me contando a verdade, lá no endividamento dele, quando ele me manda o endividamento assinado. Aí o cara manda aquele balanço que você fala, nossa, estranho, né? Você tem uma dívida aqui que não aparece aqui nesse negócio, né? E tem hora que sabe qual é o problema, mas a gente sofre com isso porque nem a gente sabe. Mas o cara não manda. Ou às vezes ajuda o banco a não entrar naquele risco, por exemplo, quando pega já um contrato vencido ali. Um banco já com um limite vencido, uma dívida vencida. Poxa, quando eu vejo uma dívida vencida, eu sou um banco, eu não vou dar mais dinheiro para esse cara, para essa empresa, ou para essa pessoa física. Mas você acha que algum banco ainda dá, sabendo assim, o cara quer pegar essa dívida para quitar tudo? Não. Infelizmente, hoje, se eu descobrir uma instituição que faz isso... Se for comigo, não. Se for comigo, não. É pênalti. Isso é... Eu não conheço uma área de crédito bancária que conceda créditos novos para alguém que tenha dívida vencida no Bacen. Entendi. Né? E o câmbio também tem a mesma coisa. Né? A gente chama isso de CAN 57. Quando eu abro um relacionamento com uma empresa, eu vejo tudo que ele tem fechado de câmbio no mercado. Então eu não posso encontrar coisas vencidas lá dentro. Se esse cara não está baixando o contrato de câmbio, se ele tem operações vencidas no Bacen, para que eu vou fechar câmbio com ele? Não faz se ele sentido. não está honrando as cambiais da própria empresa dele, para que eu vou apostar e fazer câmbio antecipado para ele? Trazer só dor de cabeça. Só dor de cabeça, exatamente. Então, os bancos de câmbio, assim como os bancos múltiplos que acessam também esse sistema, enxergam todo o histórico do cliente de câmbio. Né? E aí mostra para a questão da capacidade financeira do cliente, né? Sim. E esses empréstimos, assim, são feitos para empresas que fatura qual o mínimo do faturamento? Porque às vezes tem pessoas que vão procurar a gente, né? Claro. Então... A gente tem hoje o que a gente sempre fala, empresas que faturam acima de 10 milhões por ano. Acima de 30 milhões, a gente já chama esse mercado de middle. Esse cara já começa a encontrar créditos com mais apetite. Né? Empresas acima de 30 milhões. Então, ele vai operar em bancos médios. Né? Bancos médios, a maior parte dos fundos... Sabiam que hoje fundos grandes não querem operar com empresas abaixo de 30 milhões? Né? Só fundos menores. Que aí ele vai encontrar taxas maiores... Uma negociação que não vai ajudar ele muito naquele momento. Mas clientes acima de 10, entre 10 e 30 milhões, a gente tem parceiros, fundos e também duas casas bancárias que aceitam esse tipo de crédito. Tá? É um crédito mais difícil, porque às vezes o balanço não expressa totalmente a realidade, né, de uma... mas dá para fazer negócio a partir de 10 milhões, Ricardo. Abaixo é muito small e a gente não conhece hoje casas que queiram operar crédito com ele. Como a gente vem, os sócios da Massa vêm de middle e de corporate, então nossos relacionamentos estão ali no middle e no corporate. Né? Então, a partir de 10 milhões de faturamento ano, a gente já consegue ajudar o empresário, né, sentar com ele, desenvolver um bom relatório de crédito com ele, de um relatório comercial, né, que a gente faz, e até a gente aprovar linhas novas para ele. Né? Um ponto também positivo na parte tanto de crédito como de câmbio, né, e voltando a falar de empresas em dificuldade,
A gente tem algumas casas que operam bem com empresas em recuperação judicial, ou às vezes um crédito. A gente tem parcerias com 2 fundos que compram risco. Então, nós chamamos isso de stressed. Empresas que estão já com risco vencido. Né? Então, por exemplo, o empresário ali está com 4 parcelas de um contrato vencido no banco XPTO. Né? E aí, o que o mercado faz? Não dá mais crédito para ele. Lembra da história do risco Bacen? O crédito vai lá, tira a tela do Bacen, ele está com dívida vencida, não dou crédito para esse cara. Aí, o que a gente faz? Nós temos 2 fundos especializados em compra desse risco. Né? Então, a gente leva esses fundos lá, que são especializados em crédito estressado, né? Desde que a empresa ainda tenha geração de caixa, lembra? Tem que ter geração para poder pagar parcela. Qual é o objetivo de levar esse fundo? Esse fundo vai, reestrutura toda a dívida dele, renegocia a dívida bancária ou de fundos com os credores, e ele vai lá e compra essa dívida. Então, o empresário fica devendo apenas para um fundo, ele alonga essa dívida, mas para isso ainda tem que existir vida financeira na empresa, ainda tem que ter geração de caixa, tem que ter ainda uma relação saudável ainda com clientes, né, e fornecedores. Porque eu acho que quanto menor o faturamento aí, menor é a capacidade desse cliente. Exatamente. Os bancos já não querem entrar nessa briga porque sabem que provavelmente vai tomar um belo de um problema, um rombo lá. Com certeza. Os maiores, eles acreditam que já tem um pouco mais de credibilidade. Acredito que seja isso, por isso que acaba tendo essa facilidade, né? Sim. Acima dos 10 bilhões aí em relação a isso. Você falou 30 milhões, já fica mais fácil, né? Eu falo que a vida do empresário que fatura até 10 milhões de reais por ano, ela é mais difícil, porque esse empresário ele vai encontrar crédito no varejo, né? Encontrando bancos de varejo, com gerente de pessoa jurídica que cuida de microempresas, né? E ali sim, aquele segmento desses bancos tem um entendimento mais razoável sobre essas empresas desse tamanho. Agora, nesse mercado que a Mafra atua, que é um mercado mais de middle e de corporate, então a gente sempre busca clientes acima de 10 milhões ano de faturamento, que é o que a gente tem sinergia com as nossas parcerias financeiras. Entendi. Doutor, agora me diz assim, qual a dificuldade que hoje você consegue enxergar aí nesse longo do tempo aí da Mafra para manter, para ter um negócio no Brasil? Olha, nossa empresa é uma empresa de serviços, né? Então o investimento ele não é tão alto, né? Então a ideia é que a empresa ela gere resultados para a gente que é empresário, para o acionista, não ficar colocando recursos lá e o correspondente consegue gerar uma receita, vamos dizer assim, mínima, né? Pelo menos para o pagamento dos custos fixos rapidamente, desde que ele tenha uma carteira já. Porque geralmente quem se torna um correspondente cambial é quem já tem uma experiência, né? Quem já tem carteira de clientes para vender produtos financeiros, né? Como o câmbio. Mas assim, a principal dificuldade que a gente encontra, né, Marcos, primeiro, fazer caixa rapidamente, para a gente parar de injetar recursos do nosso bolso na operação. A maior parte dos empresários não tem conhecimento hoje de marketing digital, que é crucial para qualquer empresa que queira iniciar hoje, né? Principalmente pessoas que eu tenho 50 anos de idade, né? Então, assim, a minha geração ela está aprendendo, né, constantemente, e a gente tem que se adaptar rapidamente agora com a chegada da inteligência artificial, por exemplo. A gente tem que tirar aquela imagem das páginas amarelas da cabeça. Então, assim, a gente precisa ganhar share rápido. E para isso não tem outro jeito a não ser investir em tráfego pago, marketing digital, né, transformando a sua empresa com uma imagem digitalizada, né, que as pessoas... Hoje, qual é a principal vitrine? Né? Internet, né? Sites especializados, redes sociais, né? Então a gente está investindo nisso, a gente
está investindo em tecnologia, a gente vai lançar uma versão nova do nosso site, porque a gente quer entrar também, né? Não sei se vocês perceberam, a gente falou muito de pessoa jurídica até agora. Sim. Né? E quem quer crescer em câmbio precisa crescer também em pessoa física, para ganhar escala, né? Os meus principais concorrentes, eu não quero citar nomes, mas eu me inspiro muito, a gente tem que inspirar empresas que estão funcionando e dando certo. Eu conheço, inclusive, os empresários dessas empresas. E todas dominam muito o marketing digital, dominam o mercado de PJ e crescem constantemente no mercado de pessoa física. Porque aqui que está a grande escala no câmbio. Né? É uma das coisas que a gente vai ter que desenvolver, um aplicativo, por exemplo. Né? Existem hoje empresas que você pode chegar agora na tua casa, abre uma garrafa de vinho e abre uma conta digital e fecha o teu câmbio de casa, pelo aplicativo e tudo mais. Né? Então, assim, o caminho do câmbio, os processos precisam ficar digitalizados. Aquela história de você ir num balcão, como ia antigamente, para fechar uma operação de câmbio, ou ligar, às vezes, uma mesa de operação, ficar na fila de espera para falar com um trader que está nervoso, fala rápido com você e você precisa fechar na hora a operação. Ele quer desligar ali ele quer desligar você de qualquer jeito. Esquece isso. Hoje você vai fechar câmbio num grupo de WhatsApp, no Skype, no Teams, né? Às vezes até numa ligação. Né? Na operação de câmbio, tudo precisa ficar registrado, inclusive a cotação. Né? Então, por isso que você tem que digitalizar, você tem que deixar quanto mais informal, mas de uma maneira responsiva, que eu consiga comprovar que aquela pessoa concordou com a taxa, né? E daquela contratação, mas facilitar sempre a vida do cliente. Agora, voltando aí para a sua pergunta, Marcos, as principais dificuldades são essas, sabe? Caixa, informação. Você conversa hoje com pessoas que não têm uma informação técnica adequada. Por isso que a gente faz o treinamento de câmbio lá na Mastro. Hoje, por exemplo, a gente fez e a gente está treinando comerciais novos lá para a gente ter certeza que o nosso comercial está amparado com legislação e com todas as informações para vender corretamente a operação, né? Com esse diferencial que eu já falei para você. Né? Senão, ele vai ter receio. E se você tiver insegurança e receio, você não vende nada, né? Você nem toca no assunto, você vai fazer uma visita, de repente, para falar de crédito, mas não de câmbio. Né? O senhor comentou da questão do marketing. A gente, no podcast anterior que a gente fez, até o doutor comentou sobre a questão da dificuldade do marketing. Que ele batalhou aí. Aí a gente conseguiu passar uma indicação para ele que deu até certo, tá começando a ter um resultado aí, funciona, mas o marketing, ele é tudo. Não tenho dúvida. Ele é tudo. Hoje em dia, se você não mudar a sua mentalidade para o marketing, você vai ficar para trás. Um site que faça uma reversão ali, que a pessoa, de repente, inicie um cadastro, né, que faça um lead ali de qualidade, né? Você tem que amarrar muito bem o Google ali com o seu site, porque senão o seu relacionamento vai para o espaço. Exatamente. As redes sociais, você fala assim, poxa, mas você vende câmbio pelo Instagram? Eu já tive clientes que me buscaram pelo Instagram, né? Mas a ideia do Instagram é uma vitrine, né? É uma divulgação, né? Você precisa, eu preciso ter o Instagram, precisa. Você precisa ser visto. Você precisa ser visto. E o Instagram hoje, ele é usado para motivos pessoais e motivos profissionais também, né? Então você tem que estar inserido no LinkedIn, né? Você tem que falar bem no LinkedIn, colocar corretamente, produzir informação gratuita para as pessoas. As pessoas querem informação de graça, não adianta. A gente faz um áudio, acho que você está recebendo. Eu recebo esse áudio todo dia. A gente faz um áudio que ele dura de 4 a 6 minutos. Ele é diário. E a gente faz um resumo ali de economia, né? A gente chega de manhã, dá uma lida nos principais relatórios, Bloomberg, e concilia aquelas informações, atualiza todos os dias aquelas informações. E, a princípio, nos primeiros meses, eu falei, puxa, será que eu não estou
invadindo demais o espaço, porque eu estou enviando essa informação para o celular, né, dos nossos clientes, né, que é nos grupos de WhatsApp. Aí a gente parou de fazer uma semana o áudio. Falei, vamos ver se alguém percebe. No terceiro dia, eu já tive que voltar com o áudio. Falei, cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? E por que tem que ser o áudio? Eu sei que tem gente, tem especialistas aí que fazem por mídias sociais, por vídeos e tudo mais. O áudio, para essa informação de manhã, ela funciona bem, porque o financeiro ele chega de manhã, ele dá o play, ele vai tomando um cafezinho. Não, ou ele tá no carro. Ele vai mexendo, mas não para poder assistir. Nesse caso, para esse nicho, tá? Para essa informação matinalzinha ali de manhã, o áudio ele dá mais impacto que o vídeo. Agora, se é uma informação ali durante o dia ou no final ou no fechamento, pode ser um vídeo, né? Mas a gente sempre dá uma informação gratuita para o cliente. Olha, hoje tem payroll. Para quem fecha câmbio, essa informação não pode ser esquecida. Que dia de payroll mexe 5, 10, 8, 4 centavos no dólar. Se eu tenho câmbio para pagar ou receber ali, essa informação ela é valiosa para a minha empresa, né? Por exemplo, hoje tem informação de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tem informação de China, que é diária. A China, quem não acompanha a economia chinesa, está fora. 90% vem de lá, né? 90% vem de lá. Né? Mar Vermelho, a crise do Mar Vermelho. Pô, aumentou 30% o frete internacional. Também, né? Quem vai passar lá? Quem vai passar lá? Quem passa lá? Vai passar para quê? E essa conta não chegou ainda para nós, para o consumidor. Ela vai chegar ainda. Vai chegar. Ela vai chegar ainda, porque esses fretes estão sendo repassados e vão ser repassados para os produtos finais daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente está comprando... Porque a gente sempre tem um delay de quase 30 dias aí dentro do frete aqui no Brasil. Né? Então, se tem uma confusão ali, se essa confusão ela aumenta, eu preciso saber disso. Né? Se eu sou uma empresa que tem um comércio exterior na minha atividade, eu preciso saber disso. Né? Eu falo que informação, para quem investe e para quem fecha câmbio, ela é valiosíssima. Né? Não só além também eu acho que todo mundo precisa ficar atualizado. Né? Eu preciso entender por que a gasolina aumenta, por que commodity aumenta, por que a carne aumenta, porque né? Não é só balança externa, mas eu preciso também conhecer, né, assuntos internos que impactam. Né? Então, assim, a gente faz esse trabalho de divulgação de informação econômica diariamente, de forma gratuita. Então a gente percebe que isso tem um pouquinho de sinergia ali com o nosso cliente. De uma forma ou de outra, a gente está ajudando, né? Eu tenho feedbacks de clientes que falam sobre isso, né? Faz todo sentido. Maravilha. Ô Marco, tem várias profissões que vão acabar. Tem inteligência artificial entrando. O que você acha da sua profissão aí, do câmbio aí? Do câmbio? O que você acha? Olha só, qual que é o risco, na minha opinião? Eu não acredito, né, a curto prazo nisso, porque os sistemas internacionais, como o SWIFT, que todo mundo sabe que é controlado pelo governo americano, por isso que os Estados Unidos sancionam nações não amigas, né? Ele usa o sistema financeiro, que é o SWIFT, para sancionar a Venezuela, né, por N motivos. Não estou falando que os Estados Unidos está errado, tá? Mas é uma ferramenta, hoje é uma ferramenta governamental. O SWIFT é uma arma que os Estados Unidos colocam para o mundo. Olha, se você não jogar o meu jogo, eu não vou deixar você colocar dinheiro, e nem seus bancos colocarem dinheiro aqui no meu sistema. Tipo, você vai ficar no seu paizinho, tá? É isso aí. É assim que os Estados Unidos usa o SWIFT em alguns momentos na política externa deles. Isso está mudando, porque a gente sabe que o governo brasileiro vem aprofundando uma relação com a China, né? Vai ter a CIPS aí que já está homologado, já está assinada, a gente sabe disso, mas os bancos ainda não ainda aderiram ainda completamente. Enfim, a gente ainda não vende essa solução, né? Assim como tem o sistema europeu também, mas será que às vezes eu me pergunto, nós temos o Pix, agora está vindo o Drex, né? Que já entrou em fase de teste. Será que isso um dia não pode ser feito para o sistema de pagamentos internacionais?
Será que eu não vou poder um dia pagar a minha importação mandando um Drex importação diretamente para o fornecedor? Eu acho que isso é uma possibilidade, mas eu não vejo isso a curto prazo acontecendo por causa de riscos, vamos dizer assim, de compliance. Né? Como é que eu vou controlar o dinheiro de terrorismo, de lavagem de dinheiro? Né? Como é que eu vou controlar dinheiro ilícito que vem de vendas de armas, né? Tráfico humano, né? Tráfico de drogas? Então, assim, enquanto não houver... E nesse ponto a gente tem que valorizar o sistema do SWIFT. Né? Com todas as questões que os americanos colocam aqui, é uma forma de controle do dinheiro, da origem do recurso. Né? Então, assim, eu não consigo conciliar ainda na minha mente, num futuro curto, algo que substitua o modelo tradicional de pagamento internacional. Né? Tanto de pagamento como recebimento. Né? Então, porque eu ainda acho que os bancos centrais precisam monitorar a origem e o destino do recurso, né? Por esses riscos que eu acabei de mencionar. Agora, se vai haver uma tecnologia controlada por eles, pode ser, e a gente tem que se adaptar a elas. Né? Totalmente. A gente vai ter que estar sempre atento e monitorando essas mudanças. Né, de inteligência artificial. Uma empresa que não usa a inteligência artificial hoje, eu acho que ele está perdendo, até tempo, né? Porque hoje você pode rodar conteúdo, ter ideias novas, trazer conhecimento. A gente, às vezes, um ano atrás, quando a gente colocava assim no ChatGPT, vamos colocar o ChatGPT, que é o líder aí de busca aí, né, para esse tipo de produto. Quando a gente perguntava coisas sobre câmbio, por exemplo, eu ainda ficava com o pé atrás. Mas o ChatGPT aprendeu muito sobre câmbio. Tanto o mercado e tantas pessoas buscarem informações sobre câmbio, quando hoje eu jogo um conteúdo, ChatGPT, me desenvolve um fluxo de uma natureza fiscal assim, 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 como é que eu vou fazer? Qual é a alíquota de IOF e imposto de renda que tem aqui? Ele enquadra, ele faz a busca certinha. É óbvio que eu não posso ainda confiar nessa ferramenta plenamente, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar confiável. Eu prefiro ainda fechar... quando a natureza é muito complexa, eu preciso ainda fechar usando o back-office de banco, vamos dizer assim, do modelo convencional. Mas vai chegar daqui 1 ano, 2 anos, o ChatGPT, na minha opinião, vai matar jurídico. Algumas áreas jurídicas. Hoje você monta uma tese. Minha filha é advogada, acabou de se formar em direito, e se você hoje o ChatGPT estrutura uma tese, uma fundamentação jurídica. Então, né? eu acho que assim, se a pessoa usar da forma consciente, ela vai ter toda a base, igual você falou, assim, você tem toda a base, por mais que você não vá usar 100% daquela estrutura, mas você vai conseguir ter uma base para mudar alguma coisa, ter uma ideia para poder fazer toda a situação que você precisa, seja um texto ou até cartas. Tem hora que você quer mandar uma carta para alguém, um e-mail para alguém, uma imagem, você pode usar ele para poder fazer isso aí. O que você tem que ter discernimento ele não é 100% hoje, então você pega aquela informação, você tem que trabalhe ela, né, trate ela, aproveite o melhor dela e acrescente aquilo que é o melhor para você. Hoje eu ainda não consigo confiar na inteligência artificial para estruturar essa parte legal do câmbio. Mas eu já fiz alguns testes e o ChatGPT está aprendendo muito, né, principalmente com legislação. Mas... eu preciso acompanhar essa ferramenta. Pode chegar um momento que ela vá, de fato, ter uma consciência ali de informações e aí a gente tem que trazer isso para dentro da empresa. Quem não fizer isso vai contratar errado, vai ter despesa a mais. Isso vai diminuir o mercado de trabalho. Isso eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que as pessoas, não só no câmbio, né, como o Ricardo perguntou, mas de modo geral, né, existem profissões que vão precisar se adaptar, né?
A pessoa tem que só ter um estralo para falar assim, opa, peraí, tô perdendo o mercado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Ela tem que ser Eu ainda não acredito em inteligência artificial vendendo. Se é uma coisa que eu aprendi na minha vida é que máquina ainda não consegue vender como um ser humano. Que máquina não provoca emoções, não leva emoção. Né? O que vende, a venda ela é feita com emoção, né? Olhando no olho, o cliente vendo que a gente está sendo honesto, está sendo sincero com ele, né? Que até ele fazer a primeira, a segunda operação, você concorda? Ele tem que confiar na máscara, nos profissionais que estão lá. A partir da terceira operação, eu sei que ele vai voltar a cotar sempre com a gente. Mas, então, essa dúvida eu ainda tenho com a inteligência artificial, sabe? Dela fazer, de provocar essa questão da emoção humana, sabe? De você fazer o fechamento da venda, né? Mas é um desafio, né? É um desafio. A gente consegue. A gente consegue. E você já imaginou ou já fez lá, como é que fala assim, o cronograma do que você espera da Másfera nos próximos 5 anos hipotéticos? Sim, a gente tem sim esse business plan, essa projeção para um ano, até a gente fez até 6 anos, na verdade, mas assim, o que eu quero, aonde a gente quer chegar em 5 anos, Marcos? A gente quer ficar entre os 10 maiores correspondentes cambiais do Brasil, né? E para isso acontecer, eu preciso fazer tudo o que eu falei até agora para vocês. Preciso crescer, ganhar escala em PJ e principalmente pessoa física, que a gente praticamente ainda está desenvolvendo ainda o negócio, porque a pessoa física, as necessidades são diferentes. Ali não precisa ser tão técnico como para um CFO de uma empresa que fatura 500 milhões por ano. Né? A pessoa física quer taxa, né? Ela quer o custo financeiro ali e quer agilidade e comodidade. Ele pode abrir uma conta câmbio e inserir, como muitas empresas de câmbio fazem hoje, né? Hoje você abre uma conta no banco digital pelo celular. Fácil. Muito fácil. Tira a foto ali dos documentos, faz o upload daqueles documentos e você está abrindo a tua conta, né? Então a gente vai precisar chegar nesse patamar para a gente ganhar essa escala que a gente precisa, e isso está nos nossos próximos passos. Aí. Agora, a gente quer ficar entre os 10 principais correspondentes cambiais no Brasil. É isso que eu quero, é isso que a gente quer para a Másfera aí daqui 5 anos. E se depender da CPA, nós vamos ajudar. Opa! Beleza. Dá um conselho para quem está começando agora. Claro, na verdade eu queria dar alguns conselhos, porque eu não consigo enxergar ainda um principal, Ricardo. Mas só uma linha de raciocínio, né? Tem que ter várias. Né? Primeiro, não vá para Faria Lima no começo. Você não precisa disso. Você não precisa de luxo. Alugue uma sala pequena ou comece home office. Não é demérito nenhum começar de casa. Né? As pessoas trabalhando, né, de forma híbrida ali. Vamos fazer uma reunião, vamos por um café. Começou a faturar, aluga. Aí você vai galgando conforme o caixa da tua companhia. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço amigos que montaram esse mesmo projeto, só que foram direto para Faria Lima, para Paulista, e ganharam 15, 20 mil reais de custo fixo, não aguentam e acabam se desestimulando do negócio. Sim. E desistindo. Né? Então, assim, então comece com o pé no chão, invista em marketing digital desde o começo, e capacitação técnica. Né? Não adianta uma pessoa na tua empresa saber fechar câmbio, né? Você tem que saber, você e as principais pessoas ali, os sócios da operação, ou os principais ali que você já configure ali, que vão ser futuros diretores. Essas pessoas precisam estar homologados, fazerem um curso de lavagem de dinheiro, né? Para mexer com câmbio. Ninguém pode trabalhar com câmbio sem fazer curso de lavagem de dinheiro, que, né, o sistema bancário faz isso é obrigatório, e não é diferente aqui, porque nós estamos trabalhando com Bacen, as regras são praticamente as mesmas.
Então, capacitação técnica, porque é isso que vai fazer o teu negócio ficar, vamos dizer assim, green. É isso que vai dar liga para o teu cliente, ele entender que você está, de fato, com o pé na bola. Sim. Você falou um tema aí que a gente até conversou aí, tá elaborando o formato para fazer um podcast sobre isso, que eu até comentei com o Ricardo. O empresário ele tem muita dificuldade ainda de saber lidar com a finança no início do processo. Sim. De entender como que é o início de um financeiro de uma empresa. Né? E tem hora que é bom a gente falar um pouquinho dessas coisas pro empresário que está começando. Porque Sim. o empresário tem muita mania, a gente vê muito no escritório. Ele fatura 10 mil reais, ele já acha que os 10 mil reais é dele. Uhum. Ele esquece que ele tem que pagar imposto, que Sim. ele tem que pagar um aluguel. Isso. Ele acha que é dele, ele tira esse dinheiro para usar, ele gasta na casa. Né? E a gente precisa conscientizar um pouquinho mais o empresário que não, a empresa ela é uma pessoa, vamos dizer assim, né? Ela vai faturar e você tem o direito a um valor daquilo que é a sua parte. Isso. Você tem que saber separar um pouquinho o que é a empresa e o que é você como certo, pessoa né? física. Impostos futuros, né? Sim, Não, fazer não projeção. Aí o cara vai lá, abre um lucro presumido, tem imposto de renda e contribuição social, só que ele já gastou o imposto de renda e contribuição social antes. Aí Ele não fez a projeção. Aí ele usa cheque empresa para pagar o imposto. Aí ele vai começar no próximo mês, vou trabalhar esse mês para pagar o imposto do mês passado. Né? Então, o empresário ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Isso aí. Né, com isso aí. Eu sempre falo, sabe, para você começar um negócio, você tem que fazer um planejamento pessoal, né, de finanças mesmo. Você tem que guardar dinheiro, né? Foi o que eu tentei fazer e fiz, né? Eu me programei para viver nesse momento, né? Economizei recursos, né? Porque as despesas vão acontecer, a vida continua. Então, você tem que guardar o que seria o teu salário anterior por 2 anos, 3 anos, para que você não sangre a empresa com antecedência, né? Você não tire recursos da empresa antes do momento certo. E tomar cuidado, que é que nem você falou assim, vou começar, para que eu preciso de um aluguel tão alto se eu posso começar com um aluguel menor, começar a gerenciar isso. Eu não sei, não é uma crítica, né? Mas... Eu penso assim, enfim, eu estou tentando falar com um pouco de humildade aqui, sabe, Marcos? Porque não adianta você achar que você tem um produto, a tua empresa tem um serviço financeiro, né? E para Faria Lima, virar um Faria Limer, né? Colocar um colete ali e ficar passeando na hora do almoço da Faria Lima achando que você está inserido naquele local. Você tem que merecer estar naquele local e a sua empresa tem que ter capacidade financeira para estar ali. Né? Se você não planejar isso, você está fazendo uma bobagem. Você vai e volta. Você vai e volta. Aí a sua empresa vai durar menos de um ano e você vai ficar frustrado e vai desistir do negócio. Né? Ou pior, né? Você pode se endividar, você pode quebrar, levar prejuízo, né? Para banco, para terceiros. Né? Certeza. Então, assim, eu sempre falo isso. Planejamento. Né? Não tem mistério, né? Dinheiro não aceita desaforo. Né? Então, faça o planejamento, não só para essa atividade, mas para qualquer outra. Né? Faça o planejamento da tua vida pessoal antes de começar o negócio. Né? Para que... E a outra dica que eu daria, Marcos, isso eu concordo muito com o Sebrae, sabe? O Sebrae fala sempre o seguinte, invista naquilo que você fez, que você tem experiência. Sim. Né? Eu vendi produtos bancários e financeiros por 30 anos. Né? E mesmo eu gostando de gastronomia, qual é a minha experiência montando um restaurante agora? Né? Talvez eu tenha que aprender muito mais, ter mais experiência para fazer isso. Mas espera aí, produtos financeiros, eu tenho uma experiência, conheço pessoas no mercado, tenho experiência em produtos, leio sobre economia diariamente, me informo, tento me capacitar. Eu sei vender isso. Exatamente, né? Igual então, a gente sabe vender contabilidade. Vou fazer o quê? Exatamente. Uma besteira, procurar uma outra coisa. Né? Sem então, assim, eu faria isso, né? Eu investiria num negócio que você já sabe, que você já tem conhecimento, que as pessoas já te respeitam nesse segmento, e eu caminharia nessa linha.
Legal. E você tem algum arrependimento que possa falar? Olha, Tá da empresa, tá? não, sim, A sim, vida sim. dele. Sabe, Ó, não é ser jogador de futebol, não. Tem... Eu vou falar um negócio para você. Sabe o que eu acredito? Em persistência. Se você tiver disciplina e persistência, que é exatamente o que a gente está aplicando aqui na Másfera. Nós sabemos que eu sei que eu tenho um produto bom, competitivo. Se eu tiver disciplina e persistência, pé no chão, fazendo tudo que eu tô falando, que eu falei para vocês até agora, eu vou conseguir. Eu acho que qual é a minha frustração? Eu tinha que ter feito isso um pouco mais cedo, talvez. Eu tive algumas oportunidades mais atrás que você fica ali com aquela responsabilidade dos custos familiares, filhos na faculdade, assistência médica. Você quer ver uma coisa que assusta a gente de banco? Fala que você vai ficar sem assistência médica. Vai perder. Né? Então, porque é um benefício que preocupa todo mundo, né? Que é bom, né? Geralmente esses são Exato. muito bons, né? Então, esse vai fazendo você adiar o teu sonho. Lembra do meu sonho? É isso. Desde moleque eu falei, poxa, um dia eu quero ser dono de uma empresa. Eu não quero ser, não tinha o sonho de ser jogador de futebol, eu quero ser um piloto. Eu queria ter uma empresa, um negocinho que eu gerasse emprego, que eu gerasse coisa boa, que ninguém me mandasse embora. Sabe? Que eu começasse a criar valores, um negócio ético, gostoso para trabalhar, sabe? Que as pessoas falam assim, puxa, eu gostaria de trabalhar. Eu já visitei tanta empresa assim, Marcos, e por isso que eu acredito nisso. Eu tenho clientes, eu tenho empresas na minha mente que eu falei assim, eu trabalharia amanhã nessa empresa. Que são empresas maravilhosas, que têm números maravilhosos e que você vê felicidade nas pessoas, se conversa. Porque quando você desenvolve uma relação com o cliente, e aí, peraí, mas é bom mesmo trabalhar aí? Você está gostando? Você trabalha aí há 4, 5, 10 anos? Pô, Marco, eu tô aqui, quero me aposentar aqui, eu já ouvi isso, então é possível, né? Eu tenho certeza que a CPA deve ter esse clima lá também, que quando vou na CPA a gente vê isso lá, mas então eu ainda acredito nisso, sabe? Que é possível você construir empresas e negócios com essa formatação, sabe? De você trazer valor, sabe? De empregar de verdade pessoas, de ter baixa rotatividade, da pessoa falar assim, poxa, eu não quero sair daqui porque eu gosto aqui, estou ganhando dinheiro aqui, estou feliz aqui. Esse é o modelo que funciona. Sim. Também não funciona entregando cesta básica, dando um bom plano de saúde e não entregando receita para o funcionário. Né? As coisas têm que se conciliar, né? Tem que se falar, pô, de final do ano, a empresa gerou resultado, pô, vamos separar um pedaço desse resultado, vamos dividir. Né? Vamos dividir com todo mundo que está aqui dentro. Né? Desde a menina que está servindo, do menino que está servindo o nosso café. Né? Porque tudo isso é o clima, né? Interno. Né? Tudo isso é clima. Né? Então, assim, eu acho que essas responsabilidades que a gente tem na pessoa física adiaram um pouquinho. Eu me acho novo, eu tenho 50 anos. Se eu me achar velho com 50 anos de idade, eu vou dormir em casa. Pelo contrário, eu me acho no ápice da minha inteligência, né, do meu conhecimento, e eu sei que tenho muita lenha para queimar. E eu acho que o tempo está bom, ainda está muito favorável para a minha carreira, mas é isso. Né? Eu acredito em negócios que tenham disciplina e consistência. Então, sabendo disso, será que se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu já não estaria com outro patamar de... Às vezes vem isso na minha cabeça. Mas, enfim, eu procuro não focar muito nisso e focar mais no presente do que está acontecendo daqui para frente. Porque eu não sou muita referência, né? Eu comecei o negócio com 21 anos. Aí, Vou fazer 49 agora. Aí, com 21 eu esqueci a CLT, rasguei exatamente. a CLT e vim ser empresário. Você comprou seus desafios rápido, cedo, né? Vim embora. Eu tenho certeza que você não se arrepende disso. Mas nem pensar. Né? Nem sei como que é essa CLT, não Exato. sei não sei como eu ficaria, né? Não sei, não sei nem como me comportar. Né? Então é isso, assim, quando eu olho os meus colegas que ainda estão lá em bancos, eu sei o que está passando na cabeça deles, né? Que é essa, vamos dizer assim, não sei se é um comodismo de estarem um gerente de banco, né, sênior,
tem um bom salário, né? Eu acho um salário bem razoável hoje no mercado de mídia de corporate. Então, isso leva também com que ele também fique ali mais tempo. Mas eu não acredito, é raro. Olha só, em 30 anos de mercado que eu trabalhei, eu acho que eu coloco nas minhas duas mãos. No máximo, conheci no máximo 10 pessoas que faziam o que a gente fazia lá, como gerente de mídia e corporate, que se aposentaram com isso. E aí a vida, o que eu aprendi? Quando eles perderam de fato o mercado, eles ficaram já mais velhos para aquele mercado, e aí literalmente, quando eles perceberam que os bancos já não queriam mais contratar ele, e aí ele já não, talvez não tivesse, teria perdido o time de fazer o que eu estou fazendo agora. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Mais difícil. Fica mais difícil. Tem que sair no auge. Tem que sair no auge. Tem que sair no auge. Né? Eu tenho certeza que eu tinha mercado, assim, quando eu saí em 22, mas eu não fico olhando muito para isso, sabe? Meu tempo é 100% hoje família e Mafra. Aí vai dar certo. E é isso que vai acontecer. Pronto, acabou. E um agradecimento especial para alguém. Olha, é assim, eu agradeço bastante, principalmente meus sócios que estão lá na operação, o Fábio Amorim, que tem uma história muito parecida com a minha, saiu de banco e está lá com a gente na Mafra. Além do Leandro Magalhães Martins, que como falei para você, foi CFO, foi diretor financeiro de grandes grupos e especialista de compliance. Então, acreditaram e acreditam no nosso projeto, né? Eu não conseguiria fazer sozinho, né, o projeto. Então, esses sócios são fundamentais para a nossa operação. Então, assim, e eu sempre falo, né? Vocês conhecem lá a nossa estrutura, lá é pequena, é simples, mas é pé no chão e é trabalho árduo, né? E para isso você precisa estar com pessoas certas, né? Sócios certos, que têm a mesma linha de pensamento que a nossa. Acredita no seu sonho. Acredito. Os meus sonhos são iguais. É isso né? aí. Então, assim, e agradecimento também à minha família que me aguenta, né? E às vezes eu fico ali naquele escritório 12, 13 horas, né? 14 horas e, né, minha esposa, minha família ali, meus filhos, que dão um amparo emocional também para a gente executar esse sonho aqui. Tá certo. E o que você entende que a contabilidade pode ajudar ou ajudou a Mafra aí em relação a todo o processo? Cara, eu penso assim, sabe? Uma boa contabilidade mostra que você não vai errar no sentido tributário, você não está pagando mais ou menos imposto, você está pagando o imposto correto. É o que eu sempre falo, nós temos que pagar imposto, o correto, né? Nem mais nem menos, o devido tem que ser pago, né? Então, assim, uma boa contabilidade dá essa segurança, né, fiscal, né? A gente, o Marcos sabe disso, o Marcos já esteve no nosso escritório algumas vezes lá, então a gente não dá nenhum passo estratégico sem bater um papo com a CPA. Né? Orientações, né? Formatações, né? A gente tem um projeto de contratar comerciais com outro sistema de contrato. Então, isso tudo a gente está vendo com a CPA, tendo orientação da CPA, para que a gente cresça fundamentado. Né? Nós não temos informalidade no nosso negócio, eu faturo 100% contra banco, né? Eu emito nota contra banco. Então, eu não tenho outro caminho, a não ser correto em todos os aspectos, né? No fiscal, no tributário, né? E isso a CPA é muito bacana. A gente tem lá um grupo de WhatsApp da CPA, que eu falo com a equipe de vocês lá o tempo todo, né? No fiscal, tributário, né? Questões também, às vezes orientações até jurídicas, assim, caminhos, enfim... Mudanças, às vezes a gente precisa alterar contrato social, então a CPA sempre dá esse amparo para a gente aí, legal, né? E a gente quer estar aí com vocês aí, né? Sempre aí, enfim, o Ricardo, eu já sabia um pouco da história do Ricardo, que você tá ali desde o momento da fundação, enfim, o Marcos, já perguntei do Ricardo para o Marcos gosta de você, isso é muito bom, então
Então a gente tem uma confiança muito grande aí com vocês, aí desenvolver parcerias aí com vocês aí. Esse trabalho de vocês aqui eu acho muito legal, porque fideliza o cliente, mostra, dá uma chance também do cliente se mostrar para o mercado, né? Um trabalho profissional aqui e que pode levar também não só a CPA, mas a Másfra também, os clientes da CPA, né? Para uma projeção profissional aí para o mercado. Isso é muito legal aí que vocês estão fazendo. Parabéns. Bacana. A gente que agradece. Com certeza, né? Isso aí, Marco. Então deixa seus contatos. Muito bem. Pessoal aí. Olha, a gente sempre fala o seguinte, nosso telefone comercial é 2367 1217, nosso 011, né? Nós estamos aqui em São Paulo. O nosso WhatsApp, se você quiser falar com a gente por WhatsApp, é 11 9 30 31 0133. E se você quiser achar também a gente no Instagram, é masfra.banking, @masfra.banking, né? A gente está também no LinkedIn, além do nosso site, masfra.com.br. Achei muito legal o seu logo. Muito obrigado. Tem uma história aí. Tem história esse logo. Pode contar? Posso Eu contar, sei sim. demais. O urso é o seguinte, o mercado financeiro ele é conhecido como touro e urso. Tem o touro e o urso. Né? O touro é quando o mercado está em alta e o urso quando o mercado está em baixa. Só que por que o urso é o nosso símbolo? Porque é na baixa que estão as grandes oportunidades de compra no mercado. Ninguém compra algo na alta. A alta é realização. Agora, você compra um ativo, seja uma ação, seja, às vezes, uma moeda que você queira pagar na baixa. Então, o urso simboliza a oportunidade de compra. Né? As estrelas, né, é uma referência aí, e o azul e o vermelho é uma referência à bandeira norte-americana, porque a principal moeda que a gente comercializa é dólar. E é isso, né? O banking e o câmbio é o que a gente faz, que a gente falou até agora. E como eu iniciei o projeto, né? Eu sou fundador, acabei iniciando sozinho o projeto. Másfra são as minhas iniciais. Sim. Entendi, bacana, muito legal mesmo. Parabéns. Obrigado. É isso aí. Obrigado. A gente queria agradecer de coração, acho que foi muito proveitoso. É maravilhosa. Eu que agradeço. A sua participação, né, Marcos? Sim, com certeza. Então, obrigado. Não, muito obrigado mesmo, porque assim, não só a gente, acho que a gente quer mostrar, na realidade, quem são os nossos clientes, a história deles, que nem eu falei, é a história de sucesso, porque isso vai ser, sucesso da sua vida até o prezado momento, tudo aquilo que você fez, tudo que você está fazendo, o que vai fazer, tá? E muitas vezes o cliente nem sabe, de repente ele tem uma oportunidade e ele não está usando a oportunidade porque ele não conhece. Né? E a ideia é que a gente possa mostrar os nossos clientes para os nossos clientes. Porque eles vão ver quem é a Másfra. Legal. A Másfra tem um produto que cabe para mim. Por que eu vou comprar do vizinho, sendo que ali é uma boa oportunidade, está legal, é uma recomendação. Muitas vezes a gente recomenda, o pessoal gosta, assim como quem recomenda a gente... As pessoas acabam vindo com um coração mais aberto, é muito mais fácil. Sem dúvida. Muito mais tranquilo. Eu acredito muito nisso, Marcos. Eu já recomendei, inclusive, a CPA para amigos meus, enfim. E a recomendação é uma força enorme, né? E uma ajuda, né? Enorme, ainda mais para empresas que têm um projeto grande e que estão nascendo agora, né? Sim, com certeza. Tá, agradeço muito aí a oportunidade ao Ricardo e você, Marcos, da CPA aí, a gente está junto e parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, que eu acho que a tendência é crescimento, né? E os clientes, com certeza, de vocês estão acompanhando esse material que é muito bacana, né? E descontraído, né? Mas não é uma coisa, né? Pesada, né? É mais fácil. A gente, obviamente, não tem ainda o conhecimento para conversar, mas parabéns aí pela forma que vocês conduzem esse trabalho. Não, tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. E para todos aqueles que até nos assistem, a gente vai deixar nos cards embaixo os contatos da CPA, da Másfra, para que vocês possam estar, de repente, se comunicando. Agradecemos que você possa assistir. Dê um like, dá um joinha para a gente, se inscreve. Né? E se você tiver algum tema que você queira ouvir sobre algum tipo de empresa, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para nós, tá bom? Queria agradecer e vamos nos despedir aí para que nós possamos dar
Obrigado a todos. Até o Pessoal, próximo. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo, tchau.